Começamos hoje o Papo Informal com Carlos Gilberto. É um momento em que eu estarei à disposição de vocês, conversando, esclarecendo dúvidas, resolvendo algumas questões que foram encaminhadas à minha produção, né? 2 vezes por semana, num papo mais longo, mais tranquilo, para o devido esclarecimento de todos, graças a Deus, ok? Pessoal, o papo aqui é mais descontraído. Tem a minha produção aqui, o Rafa, né, e o Alberto, que estão me ajudando nesse trabalho, né? E hoje vamos começar falando sobre ansiedade. Ansiedade, na verdade, é algo que tem machucado muito as pessoas nesse momento que está sendo gravado esse vídeo. Vivemos um momento de pandemia, né? E o Rio Grande do Sul está disparado na frente de onde eu estou falando, dos demais estados do país praticamente, tá? A situação está bem delicada, né? E as pessoas têm que acabar ficando reclusas em casa, né? Entenda uma coisa, o que é essa tal de ansiedade? A ansiedade, na verdade, é um medo, simplesmente. É um medo além da conta, certo? Ocorre um acesso a áreas do teu córtex cerebral que aumenta a produção de substâncias que te preparam para uma defesa de algo que não existe, só que essa produção é ininterrupta. Isso vai pesando e causando dificuldade no teu comportamento, no teu pensamento, no teu caminhar, da tua organização, às vezes chegando a tomar conta de uma maneira geral do comportamento do ser humano. Alguns tentam resolver visitando a geladeira, né? O que não resolve muito, que ele vira um gordo ansioso, né? A pessoa às vezes se tranca no quarto, né? O que também não resolve nada, né? O que resolve é tu ter a coragem de olhar para dentro de ti e buscar crescimento, ousar. É o grande momento de ousar, certo? De vencer. No momento que está tudo bem, está tudo certo, não tem problema. A vida corre solta, é bem legal, né? Não tem diferença entre você e qualquer outra pessoa, entende? A diferença que tu começas a destacar como ser humano, como essência, como alma, exatamente inicia nesses momentos difíceis. Eu tenho algumas perguntas aqui que encaminharam para minha produção, e aí vamos comentando ao longo da nossa apresentação. Vai lá, Alberto. Então, professor, tem o caso aquele do João, né? Que ele acabou perdendo a mãe dele, começou a ter dificuldade em ir para o trabalho e acabou sendo afastado do emprego, né? Ele queria saber como é que ele podia agir, alguma solução, alguma ajuda para ele. Repara o seguinte, ele perdeu a mãe, né? E o emprego. Olha só, perdeu a mãe e o emprego, olha só. Perder a mãe já é uma bomba, né? E não tem o que dizer. Levanta a poeira, sai pra vida, esquece, não existe isso. Não existe isso, tá? Porém, culturalmente, existe uma supervalorização de curtir a dor, carregar a dor, né? Na nossa civilização. Existem civilizações indígenas que fazem festa e comemoram. Não é o nosso caso, entende? Se tu experimentar um sentimento dessa qualidade, né, e não ficar triste, é capaz de tu ficar preocupado, o que está acontecendo? Porque os outros vão dizer assim, meu Deus, vai ver que ele nem gostava da mãe dele, né? Então, João, olha só, o que acontece? Isso aí é algo que tem que ser processado realmente. Tu entende? Tu não vive numa outra cultura, vive nessa cultura,
né? Mas existe um senso interessante que é o seguinte, a parte do teu córtex cerebral, vou falar uma coisa fisiológica, a parte do teu córtex cerebral onde estava registrada a imagem da tua mãe continua registrada lá com todo carinho. Mas é interessante que é uma parte que é constitutiva de uma área neural muito similar, que faz parte da área da abrangência do que se chama autoestima. Certo? Autoestima, sim, é que nem o Rafa que está lixando as unhas ali atrás agora, bem concentrado. Mas veja bem, porque ele está cuidando dele. Entende? Nós temos os nossos valores. Né? Esta parte do teu córtex cerebral é que fica afetado nessa hora. A gente fica triste por causa disso. As pessoas que a gente ama faz parte da estrutura da gente. Né? Mas entenda que, na verdade, só tem um jeito de resolver isso, que é estender o teu amor a essa dimensão que se chama tua mãe. Esteja onde ela estiver no universo, né? Eu não sei o que tu acreditas, eu não acredito que a pessoa, quando sai daqui, simplesmente some. Acho que vai para algum lugar especial, né? E eu me pergunto se, quem sabe, não seria os meus pais também já foram lá para onde foi a tua mãe, né? E eu sinto falta, claro que eu sinto falta, né? Do abraço do meu pai, do beijo da minha mãe, né? Mas a gente fica feliz, entende? Porque na verdade é o ciclo e a estrutura deles, ok? Certamente, se a tua mãe estivesse aqui ou lá onde ela está te olhando, ela ficaria muito feliz se tu conseguisse respirar fundo e sair à luta de novo. Ela não estaria esperando que tu estarias comemorando, mas estaria esperando que tu saísse à luta de novo. Vários desafios serão interpostos na tua frente, na tua vida, mesmo diante disso. A vida não diz assim, já que ele perdeu a mãe, ele não vai ter mais problema. Tem igual, João, tem igual. Aí tu deixaste de ir ao trabalho e acabaste perdendo o trabalho. Realmente muitas pessoas já estão perdendo o trabalho por essa ocasião da pandemia, essa restrição de consumo, né, na grande maioria dos setores comerciais, acabou provocando um índice de demissão muito grande, né? Mas não tem jeito. Honra a tua mãe, honra o homem que está dentro de ti, certo? E busca um caminho que existe um passo à frente para dar. Faz parte da tua caminhada, certo? Seja essa luz, ok? Gratidão. Mais alguma coisa, Roberto? Então, professor, a Juliana, ela disse que foi tua aluna num pré-vestibular que tinha na Independência, acho que eu não quis dar o nome aqui da instituição. Ela questiona sobre ansiedade pré-prova, seja para concurso ou seja para o vestibular. Ah, tá. Olha, eu trabalhei muito tempo com esse tipo de ansiedade, né? E é muito interessante, trabalho e atendo pessoas com esse perfil, né? E é interessante que, olha, Alberto, as pessoas fazem assim, às vezes se preparam anos e anos e se dedicam profundamente, né? Eu tenho minha filha que está, nesse momento, está concluindo cursos de medicina e se dedicou bastante, né? Outro dia eu estava conversando com ela e com o meu genro, e os dois estão concluindo a faculdade de medicina, e perguntei para eles o que era responsável pela aprovação deles, qual a diferença de eles quando eles fizeram e não passaram. E aí a história deles foi interessante, eu até tenho o vídeo deles, uma hora dessa eu vou ver como é que eu consigo disponibilizar para o pessoal poder acompanhar. Fazer um vídeo comentário de repente, professor? Isso, exatamente. E aí ele fez assim, eu achei interessante que o vestibular, quando ele fez o vestibular, ele fez uma cidade chamada Santa Maria, bem no meio do Rio Grande do Sul, e lá
eles faziam uma espécie de um vestibular seriado, assim, os estudantes do primeiro ano prestavam o concurso, do segundo ano também, e ele nessa ocasião estava pretendendo fazer para engenharia, que a nota que deveria alcançar não era tão alta, né? E aí ele só decidiu fazer medicina nos últimos dias. Aí decidiu fazer medicina, foi lá, passou direto. Ele acaba justificando isso porque ele teria ficado tranquilo. Diferente disso, falando com a minha filha, extremamente inteligente, mas muito ansiosa era naquela época, né? Então ela não conseguia se concentrar para poder ir na hora da prova, entende? E quando aconteceu, interessante que no ano que ela passou, ela disse assim, sabe pai, nesse ano disse, azar também, né? Já me preparei bem, né? Se eu não me engano, foi um ano que ela parou, inclusive reduziu os estudos e foi vender um produto de beleza paralelo à preparação. O ano que ela tirou 3º lugar na UBRA, né? Tirou 1º lugar de uma outra que eu não sei, uma argentina que estava preparando aí e acabou ingressando na Faculdade Federal, né? Então, na verdade, a tranquilidade, a liberação da ansiedade é absolutamente fundamental. Fundamental. Senão tu pega todo o conteúdo que tu juntaste, né, ao longo da preparação e é como se tu estivesse reunindo isso e colocando fora porque tu não consegue usar. Entende? Não tem como utilizar porque ficou ansioso. A ansiedade é capaz de produzir, inclusive, o chamado branco na hora da prova, certo? O que é o branco na prova? O branco na prova é fruto de tanta ansiedade, Alberto, tanta ansiedade, que acaba construindo um medo que quando tu chega na hora da prova, acessa esse medo e ele vai lá e te barra. Como isso acontece neurologicamente? Repara o seguinte, ó, as informações emocionais vêm de uma parte do teu córtex cerebral, do hipocampo, principalmente, e acaba consolidando em memória longa lá no córtex pré-frontal, e isso até certo ponto dá produtividade para o aluno estudar. Entende? Ele vai ficando com medo dele, vai lá e estuda, ele fica com medo, vai lá e estuda. Aí só que daqui a pouquinho ele criou um monstro, né? Quando chega na hora da prova, vai carregando lá nas costas o velho medo. Aí quando chega lá, o medo arregaça as mangas e deixa comigo. Tava com medo de quê? De rodar? Pum! Aí o camarada esquece tudo, porque o branco é uma mágica muito interessante. Ele entra e tem o branco. A hora que ele sai da prova, na hora ele lembra. Se já aconteceu contigo, comenta depois aqui, abaixo do vídeo, né? É bem comum acontecer isso. Durante a prova é perfeito, aliás, aí é que surge o branco, saiu, fica perfeito. Entende o que acontece? E o interessante, gente, é que se o monitor da prova te autorizasse, fulano, pode voltar aqui agora, pode escrever então, aí tu voltaria, era capaz de voltar o branco de novo quando chegasse lá. Tu entende? É como se estivesse cumprindo um currículo, um caminho. E na verdade é um caminho neural que tu acabaste criando, de medo. Diz uma coisa, Beto, tu chega a comentar esses exemplos, tipo, tu falou do branco, no teu livro Aprovação e Sucesso? O livro Aprovação e Sucesso, na verdade, tem uma série de abordagens e esses dados são todos tratados nele, né? São 10 capítulos que falam sobre técnicas de aprendizagem, mas principalmente é um conjunto de desafio muito interessante, Tem brincadeiras, tem testes ali para que a pessoa possa ver a respeito de como funciona o ser humano do ponto de vista de buscar o seu objetivo. Né? Nesse livro eu falo muito sobre a aprendizagem ou sobre a aprovação, né? E como se enfrenta inclusive a ansiedade, né? A partir de tu olhares para a tua alma, para a tua força, buscando força dentro de ti, construindo um caminho de um verdadeiro campeão, né? São 10 capítulos como se fossem 10 etapas.
O livro Poder da Aprovação, ele é muito mais para tu olhar para ti como um guerreiro e ir lá conseguir. Os instrumentos para isso estão colocados lá, né? No livro Os 6 Passos para a Aprendizagem Acelerada, esse livro, na verdade, é um e-book, né? Que é mais enxuto, mais curto e fala sobre algumas características importantes para que se possa conseguir, se fala sobre o modelo de aprendizagem, e o principal ponto dele é que quando chega no final eu falo sobre a pirâmide da aprendizagem e o último capítulo, só que foi um capítulo que eu mergulhei profundamente na minha alma, de uma maneira tão fantástica nesse quesito, que no fim ou ficaria um e-book de 200 páginas ou eu acabei, depois de terminar esse livro, 6 Passos, eu estou escrevendo um outro livro nesse momento, chamado A Pirâmide da Aprendizagem, que deverá estar concluído bem em breve ainda, onde eu vou falar a respeito de como é que ocorre a aprendizagem em cada uma das etapas, mas é tema para um outro vídeo. Então, professor, o pessoal que também está pedindo bastante no que se diz respeito a algum tipo de solução, alguma técnica para diminuir a ansiedade, de repente uma técnica de relaxamento, alguma coisa que possa fazer um momento antes da prova ou... Ah, legal. Vou ensinar uma agora. Agora? Vamos lá. Agora. Bem interessante. Eu vou pedir daqui a pouquinho para minha produção a aumentar o áudio daqui a pouquinho, né? E aí, agora, quem quiser só experimentar isso para ver o que acontece, experimenta o seguinte: respirar fundo e fechar os olhos. Aspira profundamente. Isso, solta o ar lentamente. E agora, de olhos fechados, perceba o quanto tu ainda guardavas de tensão muscular nos teus ombros. Feche os olhos e solte os ombros, relaxando profundamente. Ouvindo essa música de fundo, ouvindo a minha voz. Tenta perceber a entrada e a saída do ar. Tenta perceber a batida do teu coração. Assim, bem tranquilo. Saiba que isso é estar relaxado. Nesse momento, o sistema parasimpático do teu sistema nervoso está atuando e uma série de estruturas estão sendo reequilibradas. Vê se tu consegues imaginar que se estivesse entrando pelo topo da tua cabeça um jato de energia, de maneira mágica, que nem quando tu era criança. E se como se tu fosses um tubo, um cano, essa energia passasse pelo teu corpo e saísse lá na sola dos teus pés e fosse levando toda a ansiedade embora. Só imagina o que aconteceria se teu corpo ficasse um pouco mais leve, mais leve. Ok? Muito bem. Respira fundo. Isso, foi difícil? Isso é entrar em estado de relaxamento. Repara, a ansiedade sai correndo diante disso. O teu corpo altera toda a bioquímica nessa hora. Tu merece isso. Aliás, o mundo merece conhecer a tua verdadeira e completa identidade de energia, de ser. Não economize nem um pedacinho de ti daqui para frente. Se tu tiveres com dor, vai à luta com dor. Se tiveres
com insegurança, segue a caminhada com insegurança. Mas saiba que tu és absolutamente muito importante. Jamais existiu em toda a história da natureza alguém com a tua inteligência, com a tua característica, com as tuas peculiaridades. Somente tu pode oferecer ao mundo isso que tu tens para oferecer. Nem eu, nem o Alberto, nem o Rafael. Não existe ninguém no mundo que pode oferecer isso. Tu realmente é muito especial. Você gostou desse vídeo? Dá um like. Informa as pessoas que a partir de agora haverá esse espaço para que nós possamos interagir. Se tiver algum caso que tu queiras que eu comente aqui, simplesmente coloque essa informação aqui embaixo ou entre em contato com o e-mail para abrmentoria@gmail.com. Vai estar aqui embaixo ou aqui em algum lugar, certo? A gente pode se encontrar em outros endereços, como estão colocados aqui. Curte, compartilha e segue com Carlos Gilberto no coração. Até mais!